Vamos falar um pouco sobre as reservas a um tratado internacional. As reservas são um qualificativo do consentimento. É justamente a declaração unilateral por meio do qual o Estado visa excluir ou modificar os efeitos jurídicos e certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado. O exemplo que eu sempre gosto de dar é a própria Convenção de Viena de 69. O Brasil aprovou, ratificou e internalizou a Convenção apenas em 2009, com duas reservas, e deixou bastante clara as reservas a essa convenção, falando o seguinte: eu aprovo a Convenção de Viena, eu me vinculo à Convenção de Viena, mas esses dois artigos específicos eu não vou seguir como país. Outra dica que eu deixo para vocês é sobre a denúncia. O que acontece quando o país não quer mais se vincular a um tratado internacional? Lembra do Donald Trump? Claro, como quem não se lembra do Donald Trump, né, professora? Aquele bafafá no meio das relações internacionais. Ele estremeceu a ordem jurídica internacional e estremeceu também a Organização Mundial do Comércio. Foi terrível para a OMC, porque o Donald Trump falava o seguinte: e acabar com a OMC. Ele boicotou a OMC, deixou de indicar juízes para a Organização Mundial do Comércio, o que é extremamente importante para o comércio internacional. E ele falava que os Estados Unidos ia sair da OMC, ia sair da OMC. Foi assim, bastante dramático. Ele era muito dramático. Né? Ele existe ainda, mas enquanto presidente ele era bastante dramático quanto a essas disposições. E ele sempre falava o seguinte: os Estados Unidos não vai mais fazer parte da OMC. Como que os Estados Unidos, no fim, eles continuam parte da OMC, mas como que eles poderiam sair da OMC? Justamente por meio da denúncia, que é esse ato unilateral, por meio do qual o Estado manifesta, então, a sua vontade em desvincular-se de um tratado internacional. Para sair do tratado internacional, a gente faz, então, a denúncia internacional. E da mesma forma que a ratificação, para o professor Mazzuoli, depende de aprovação do Congresso Nacional. Temos ainda o seguinte: o professor Rezec, no Brasil, tanto o presidente da República quanto o Congresso Nacional devem denunciar um tratado internacional, já que os dois fazem parte dessa vontade, né, para fazer parte de um tratado internacional. Temos ainda dentro da processualística o seguinte: a promulgação e publicação. Depois da ratificação, o presidente da República deve expedir um decreto executivo, por meio do qual irá promulgar e publicar o texto do tratado no Diário Oficial da União, e a partir da publicação, o tratado foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro, está apto a entrar em vigor. E a promulgação, o ato pelo qual se atesta que essa lei, no caso o tratado, é válido, executável e obrigatório. A publicação desse ato dá conhecimento público à norma, no caso o Tratado Internacional, e o decreto executivo é responsável, então, por promulgar o texto do tratado, sendo publicado no Diário Oficial da União. Temos ainda, sobre o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, o Pacto da Sociedade das Nações, que nenhum desses tratados ou compromissos internacionais será obrigatório antes de ser sido registrado, que é também uma possibilidade dentro do direito internacional público. Vimos então todo o processo aqui do direito internacional quando a gente fala em tratados internacionais. Precisamos da ratificação pelo presidente da República, privativa, irretratável, discricionária do presidente da República. Existe a possibilidade de aceitação e adesão dos tratados já existentes por meio dos países quando esses tratados permitem. Precisamos, dentro do Brasil, da aprovação do Congresso Nacional para que depois seja ratificado esse tratado internacional. As reservas podem ser colocadas aos tratados que permitem essas reservas, em que os países se vinculem e digam: não vou cumprir alguns dos dispositivos. E a denúncia é o conceito que nós já vimos, por meio do qual um país deixa de se vincular a um tratado internacional. Quando a gente fala então nos processos, na processualística dos tratados internacionais, iniciamos pelas negociações.
passando para a adoção do texto, que geralmente é um texto único que depois será traduzido para 2, 3, 4 línguas oficiais e assim por diante. Passa para a assinatura dos tratados internacionais. Não se deixe enganar que essa assinatura não vincula a República Federativa do Brasil a um tratado internacional que precisa passar ainda pela autorização pelo Congresso Nacional, vai ser ratificada pelo presidente da República, depois será ainda publicada e promulgada para passar a valer, para passar a ser aqui um tratado internacional ao qual o Brasil é vinculado. E aí sim, né, fazendo parte tanto do direito interno, já que foi internalizado, quanto do direito internacional, demonstrando, né, às demais nações que o Brasil, né, a nossa república, faz parte desse tratado internacional. Temos aqui uma questão da FGV. Vamos responder, então. Essa questão caiu em 2018 sobre tratados internacionais. Então, vamos ver juntas aqui as possibilidades. Em 14 de dezembro de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 por meio do Decreto 7.030. Falei para vocês que já apareceu na prova da OAB e aqui está. A Convenção codificou as principais regras a respeito da conclusão, entrada em vigor, interpretação e extinção de tratados internacionais. Tendo por base os dispositivos internacionais, assinale a afirmativa correta. A letra A fala o seguinte: para os fins da Convenção, tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre Estados e ou organizações internacionais. Falsa, a letra A é falsa porque a Convenção de Viena de 69 é aquela mais antiga. Lembre-se que essa primeira, somente os estados é que podiam assinar esses tratados e convenções internacionais. As organizações internacionais só puderam assinar a partir de 1986. Então, na Convenção de Viena de 69, ainda não podiam ser assinadas as convenções internacionais pelas nossas organizações internacionais. A letra B traz o seguinte: os estados são soberanos para formular reservas independentemente do que se dispõe o tratado. Errado. Inclusive, nós temos alguns tratados internacionais que não permitem reservas às suas disposições. Então, só é possível colocar uma reserva no tratado internacional se esse tratado permitir, como foi o próprio caso aqui da nossa Convenção de Viena de 69. Letra B também está falsa. Letra C, um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento das obrigações assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado. Letra C é a correta e é o que nós temos na Convenção de Viena de 1969. O artigo 46 traz exatamente isso. O Estado não pode invocar o fato de que por um tratado for expresso em violação de uma disposição do seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e tem ali uma exceção. Mas, em geral, a partir do momento que você se vincula internacionalmente, não há que se dizer que você não vai aplicar um tratado internacional por discordância do seu direito interno. Letra C é o gabarito dessa questão. E a letra D fala o seguinte: os tratados que conflitem com uma norma imperativa de direito internacional, lembra que eu falei para vocês no começo da aula das ius cogens, geral, né, tem sua execução suspensa até que norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza derrogue a norma imperativa com eles conflitante. Errado. Qualquer tratado que conflite com uma norma ius cogens, o que eu falei para vocês no começo da aula, ele é nulo, ele não vai ser observado, não vai ser permitido dentro do nosso direito internacional.